Meus irmãos, a gente já está caminhando faz um tempo nesse tema fortalecidos. E já há várias semanas a gente tem conversado sobre como nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Hoje, nesse último domingo, nesse último sermão da série Fortalecidos, nós vamos falar sobre o nosso testemunho. Como eu e você, como servos do Senhor, podemos ser fortalecidos no nosso testemunho. O nosso testemunho para a sociedade. E se a gente olha ao nosso redor, a gente vai ver que o cristianismo não está muito em alta nos nossos dias, porque o mau testemunho de muitos cristãos tem afetado a nossa imagem. Se você for olhar na academia, as pessoas têm um certo preconceito para com a gente, nas universidades. As pessoas têm um certo preconceito com cristãos, porque cristãos são conhecidos como aqueles que falam muito, mas fazem pouco. Se a gente for olhar também em outras áreas da sociedade, os cristãos que acabaram se envolvendo com política, pastores que foram eleitos deputados, senadores, prefeitos, a gente vai olhar, vixe, tanto pastor envolvido em esquema de corrupção. Se a gente for olhar no âmbito eclesiástico, por exemplo, há pouco tempo não, eu já estou ficando velho, 10 anos está parecendo pouco tempo, 10 anos é bastante tempo. Há uns 10 anos atrás, você provavelmente vai se lembrar de um casal de pastores de uma denominação muito grande, que foi pego tentando escapar para fora do país com dólares dentro da Bíblia, querendo sonegar impostos. E a nossa imagem, o nosso testemunho tem sido muito manchado por pessoas que se dizem religiosas, por pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, mas que não vivem aquilo que pregam. E o nosso testemunho tem sido manchado. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para a vida de tantos homens e mulheres de Deus que ao longo da história buscaram viver o evangelho que pregam, viver o evangelho de Jesus, eu consigo ver bons exemplos também. A gente está vivendo já há algum tempo a realidade da pandemia, quando tantas pessoas tiveram que ficar isoladas em casa por conta de um vírus, por conta de uma doença. E hoje, graças a Deus, no nosso tempo, a gente tem tantos meios de informação, tantos meios de conseguir prevenir as pessoas, como, por exemplo, a limpeza é algo recorrente nos nossos dias, né? Coisa que há séculos atrás as cidades eram muito nojentas, os esgotos eram a céu aberto, os lixões eram a céu aberto e dentro das cidades. Então, uma pandemia há séculos atrás era algo que matava muito mais gente do que hoje. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai ver que houveram algumas pandemias ao longo dos séculos e que a igreja de Jesus, nesses tempos em que a pandemia se espalhava muito mais fácil, que era muito mais letal do que nos nossos dias, muitos irmãos nossos conseguiram viver o evangelho servindo as pessoas que estavam à beira da morte, em lugares onde nem os médicos queriam ir. Os cristãos iam para aliviar as dores dos doentes, das pessoas que estavam com chagas. O pastor Ricardo Barbosa fez uma série de vídeos no YouTube, lembrando de um professor do Regent College no Canadá. Esse professor escreveu sobre 6 pandemias que aconteceram ao longo da história. Em todas as 6 pandemias, o testemunho dos cristãos nessas pandemias foi um testemunho exemplar de pessoas que se doavam em amor ao próximo, pessoas que estavam na linha de frente. Hoje são os nossos médicos, né? Mas naquele tempo eram os cristãos que estavam na linha de frente para servirem as pessoas que estavam sofrendo muito com essa doença. As pessoas que estavam à beira da morte eram servidas por cristãos. E as pessoas ao redor, ao olharem o testemunho desses cristãos, eles falavam, enquanto os da própria família acabam deixando e abandonando seus parentes para morrerem, esses cristãos vão, em amor a desconhecidos, servir e amar. Eu fico pensando, qual será o testemunho que a Igreja do Senhor Jesus tem deixado nesses dias de pandemia? Será que vai ser um testemunho diferente do testemunho que foi deixado ao longo da história? E pensando nisso, tentando conversar com vocês a respeito de testemunho, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus, falando aqui no Sermão do Monte para os seus discípulos, como os seus discípulos têm que viver a vida do reino. Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. A palavra de Deus diz o seguinte:
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E essa candeia alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus deixou essa palavra para nós e que pode nos ensinar tanto nessa hora. E agora o que eu te peço é que, por amor do teu nome, o Senhor tenha misericórdia de mim e use a minha vida para comunicar as tuas verdades aos meus irmãos. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para os bons exemplos de cristãos que deram seu testemunho ao longo da história, e quando eu olho para os maus exemplos de cristãos que a gente tem nos nossos dias, eu percebo que existem dois tipos de pessoas no reino de Deus. Existem as pessoas que estão no reino de Deus, estão na casa de Deus, mas que elas estão enganadas achando que aquilo que elas fazem pode torná-las pessoas melhores, e tem aquelas pessoas que se reconhecem tão moribundas, aquelas pessoas que se reconhecem tão pecadoras, que acham que não pode vir nada de bom delas. E qualquer um desses dois casos é necessário que a nossa visão seja corrigida a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho. E o que Jesus está fazendo aqui no capítulo 5 de Mateus, no começo do Sermão do Monte, é tentar consertar a nossa visão a respeito do Evangelho. Não que eu sou bom demais e que eu posso alcançar boas coisas pelo meu muito fazer, e corrigir a minha visão de que eu sou ruim demais, porque através de Cristo, através da vida do reino que nós somos chamados para viver, nós podemos viver uma vida de santidade, nós podemos viver uma vida que testemunha Cristo nas mais diversas áreas da sociedade. Mas mesmo havendo pessoas bem intencionadas, pessoas mesmo que se acham de mais ou que se acham de menos e que querem melhorar, existem aquelas pessoas que não querem melhorar, sejam as que se acham de mais ou as que se acham de menos. E em toda a história da igreja você vai ver pessoas que eram na verdade lobos em pele de cordeiro, como o próprio Jesus advertiu mais à frente no Sermão do Monte. Na época de Jesus eram os fariseus, eram os mestres da lei, eram os escribas que achavam que tinham conhecimento demais, achavam que o conhecimento deles da lei e as mais de 365 regras que eles seguiam todos os dias, esses fariseus, esses escribas, esses mestres da lei achavam que poderiam alcançar algum mérito, alguma vantagem para com Deus pelo seu cumprimento das regrinhas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus está mostrando para a gente que a gente é fortalecido no nosso testemunho não cumprindo regrinhas, não seguindo a cartilha do bom evangélico brasileiro, não seguindo a cartilha do crente pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, porque eu cresci e fui criado numa igreja que me ensinou assim. E eu entendo perfeitamente que o objetivo das pessoas que me ensinaram era me manter nos caminhos do Senhor, mas olha só que perigo a gente achar que está fazendo algo para Deus, quando na verdade a única coisa que Deus está pedindo da gente é que a gente aceite a condição de filhos dele, não de meros seguidores de regra. Sim, porque quando a gente começa a seguir regras demais, e quando a gente começa a se ater demais às regras,
a gente se esquece do espírito do Evangelho, que é a graça de Deus que nos capacita a cumprir as regras. Não sou eu, não são as minhas realizações, não é o meu esforço que me faz obedecer à lei de Deus, mas é em eu me render à graça de Deus, ao me render ao Cristo que me salvou através do Evangelho de graça, é aí sim que eu sou transformado, é aí sim que eu me torno um exemplo. E quando eu olho aqui para Mateus capítulo 5, quando eu olho para todo o Sermão do Monte, e eu te desafio a ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus para você ver como o Espírito da graça está aí. Mateus capítulo 5 começa com as bem-aventuranças e Jesus já mostra de cara para a gente que bem-aventurados são aqueles que se acham nada da sociedade, aqueles que entendem que é por graça, aqueles que entendem que não tem condição nenhuma em si mesmos de oferecerem algo de bom para Deus, mas que dependem da graça. Eu vejo que nós somos fortalecidos no testemunho, quando a gente assume o nosso papel e a gente entende para que a gente foi chamado. E aqui, no versículo 13, no versículo 14, a gente vê que nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Talvez ao longo da sua vida na igreja você tenha ouvido vários sermões a respeito do que é ser sal e do que é ser luz. Muita gente fala que ser sal é dar sabor ao mundo, mas quando Jesus está falando para os seus discípulos aqui no capítulo 5, Jesus não está falando sobre dar sabor ou sobre salgar o mundo. Uma das principais propriedades do sal na antiguidade era o de conservar, de evitar que alimentos apodrecessem. Então, com um pouquinho de sal, você esfregava ali na carne e aquele sal ia impedir um processo de apodrecimento. E olha só que coisa forte que a gente está aprendendo aqui, que Jesus está ensinando para a gente, que nós somos fortalecidos no nosso testemunho. O nosso testemunho vai ser vivo na sociedade não quando a gente deixar de fazer algumas coisas ou quando a gente seguir algumas regras. Mas nós somos fortalecidos no testemunho quando eu entendo que o meu papel no mundo é me render à graça de Jesus que trabalha em mim, e ao me render a essa graça, ao viver como Jesus viveu, ao caminhar como Ele caminhou, a minha ação no mundo, o meu viver normal, sem eu fazer esforço nenhum, vai ser esse viver que impede que esse mundo apodreça. Meus irmãos, tantas vezes no nosso dia a dia a gente está caminhando no nosso trabalho, na faculdade, na escola, e a gente vê alguns desafios muito grandes, pessoas sofrendo, pessoas que estão vivendo em estado de putrefação, porque dentro da família tem muito problema, ou pessoas que não conseguem liberar perdão sobre as outras, ou pessoas rancorosas, pessoas que falam mal dos outros. E quando a gente se encontra, nós somos fortalecidos no testemunho, não quando a gente se apega a essas regrinhas morais, mas quando a gente percebe que a justiça que Jesus está chamando a gente para viver é uma justiça muito mais profunda. É uma justiça muito mais profunda. Eu não mato, beleza, mas Jesus está chamando você para não odiar o seu irmão. Eu não adultero, ok, mas Jesus está chamando você para ter desejos puros no seu coração, para olhar o seu irmão, a sua irmã como uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus e não olhar para ela como um pedaço de carne que você come com os olhos. A justiça que Jesus chama a gente para viver é uma justiça muito mais profunda. A justiça que Jesus chama a gente para viver precisa exceder, como diz o versículo 20, a dos fariseus e a dos saduceus, que era uma justiça meramente exterior. No capítulo 20 de Mateus ainda, vocês vão ver que Jesus vai condenar esses fariseus justamente por isso. Vocês dão dízimo do coentro, do endro, do cominho, das hortaliças que vocês plantam no fundo da casa de vocês, mas o coração de vocês está cheio de rapina, de maldade. Vocês não conseguem olhar para as outras pessoas e enxergar nelas seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês só enxergam pessoas a serem manipuladas. Enquanto a religião é maldosa e manipuladora, o Evangelho de Jesus é o Evangelho libertador. E Jesus chama eu e você a testemunharmos nesse mundo, não ao seguirmos regras, mas tendo uma justiça muito mais profunda, uma moral muito mais elevada do que fazer ou deixar de fazer coisas. Meus irmãos, mas por fim, nós somos fortalecidos no testemunho, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós entendemos que não é por nós, não é pelos nossos méritos,
mas é pelo que Cristo fez. Os versículos 17 e 18 que nós lemos, Jesus diz: não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim dar um basta na lei e falar: agora vocês podem viver do jeito que vocês querem. Jesus disse: eu vim para cumpri-la. E quando Jesus está falando eu vim para cumprir a lei, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento, tanto a lei dada por Moisés, quanto os livros dos profetas, escreviam a respeito dele. E quando Jesus chega: eu vim para cumprir a lei, não para revogá-la. Eu vim para ser aquilo que vocês não conseguiriam. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem dificuldade no seu testemunho no dia a dia, dentro da sua casa, talvez o seu marido ainda não é convertido ao Evangelho, talvez os seus pais ainda não sejam convertidos ao Evangelho, e você acha que você tem que fazer alguma coisa. Jesus está lembrando: não pense que eu vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele é o cumprimento da lei, não você, não o que você faz. Jesus mostra aqui para a gente que pelos nossos esforços a gente não consegue. Olha só o que ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei. Eu não consigo pagar pelos meus pecados. A lei diz que quem pecar vai morrer. Aquele pecador vai pagar pelos seus pecados. Se eu opto por ir pelo caminho de seguir regras, de obedecer regras, a minha justiça jamais vai chegar no nível em que eu vou poder dizer dívida paga. Mas quando Jesus vem, assume o nosso lugar e diz: eu vim cumprir a lei, ele está mostrando para a gente que até mesmo os tios, até mesmo as vírgulas da lei foram cumpridas nele, porque ele pagou o preço que eu e você não conseguiríamos pagar. O versículo 19, ele diz: aquele que violar um desses mandamentos, eu e você quebramos mais de um. Aquele que violar um só desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que ensinar que Jesus cumpriu todos esses mandamentos, esse será considerado grande. Nós somos fortalecidos no nosso testemunho quando nós entendemos que somos sal, que somos luz, que não precisamos nos esforçar, mas nós precisamos confiar na graça que já nos fez sal e já nos fez luz. Nós somos fortalecidos no testemunho quando entendemos que a justiça que Jesus nos chama para viver é mais do que um mero cumprimento de regras, mas é uma justiça mais profunda. E nós somos fortalecidos no testemunho, meus irmãos, quando nós entendemos que não é por nós, não é o que nós fazemos, mas é pelo Jesus que veio cumprir a lei, não revogá-la. Nós hoje somos salvos por essa graça, nós somos alvo desse amor, nós somos alvo dessa graça. E a minha oração é que no nome de Jesus, você seja fortalecido no seu testemunho. Nós muitas vezes vamos precisar renunciar muitas coisas. Sim, eu não estou dizendo que você vai ter que viver do jeito que você quer. Mas a confiança que você vai ter para testemunhar de Jesus na sociedade não é uma confiança naquilo que você faz, mas é a confiança na graça que já te tornou sal, que já te tornou luz e que te chama para viver uma justiça muito mais profunda do que a religião pode proporcionar. Que você se entregue a essa graça, que você se entregue ao amor de Jesus, que te transformou de uma vez por todas, que te chama de filho, e que diz que você pode sim parar o estado de apodrecimento desse mundo, e que diz que você pode sim brilhar a sua luz diante dos homens, para que ao verem você, para que ao verem as suas boas obras, elas deem glória não para o seu esforço, mas deem glória ao Pai que está nos céus.